Muito bem, bom dia a todos. É uma alegria ter vocês nessa manhã de quinta-feira. Temos um público aqui e palestrantes do Brasil inteiro. Isso é uma das vantagens, né? Se tem vantagem, mas isso é uma vantagem que nós descobrimos com a pandemia, né? A gente consegue fazer eventos interestaduais, internacionais, sem se locomover. Óbvio que não tem a alegria de estar presente. Felipe, seguiríamos com um almoço com todos, né? Um belo almoço italiano com vinho, mas já fica o convite aqui para a próxima, viu, Rafael? Eu vi a expressão do Rafael, fica para a próxima, Rafael, Tiago, Marcel, bem-vindos, Heloísa, Paula. É um prazer ter vocês aqui nesse evento do Núcleo de Compliance do Comitê Jurídico da Câmara Ítalo-Brasileira de Comércio, Indústria e Agricultura, tão bem coordenado aqui pelo Filipe Magliarelli. Felipe, mais uma vez eu quero te agradecer por ter reunido esse time de especialistas para discutir esse tema, né, o PLD 2022, o que muda com a avaliação do risco do país pelo GAF. Eu estava pensando, né, vocês são os especialistas, não eu, e só um parênteses, essa é uma vantagem do COJUR. O Comitê Jurídico da Italcam, ele é formado por vários núcleos de áreas específicas. Então, a gente acaba aprendendo vários temas, né? E refletindo aqui o que eu acho, né, que será a palestra de hoje, eu estava pensando de que forma que esses riscos apontados, né, a lavagem de dinheiro, não é algo que afasta investimentos no nosso país também. Porque hoje as empresas com compliance, elas querem ter o quê? A segurança que estão investindo em lugares respeitados, que cumprem a lei, lugares sérios. Se você tem que colocar dinheiro num lugar onde a lavagem de dinheiro é uma realidade, será que isso não compromete a imagem da empresa? Será que isso não afastaria investimentos da empresa? Enfim, são questionamentos que foram surgindo aqui conforme eu lia o programa desta manhã. Sem mais delongas, gostaria mais uma vez de agradecer a todos vocês por estarem neste evento do Comitê Jurídico da Italcam, é sempre um prazer, e passar a palavra ao Felipe, que, juntamente com a Paula, serão os moderadores deste evento. Felipe, mais uma vez, obrigado pelo trabalho que você tem feito aí à frente do Núcleo de Compliance. Obrigado, Vicente. Bom dia a todos. Eu queria agradecer imensamente a presença não só dos nossos painelistas e também dos ouvintes. Esse é mais um evento do nosso núcleo de compliance e governança corporativa. Nós temos feito eventos periódicos, né, bimestrais, trimestrais, mais ou menos nessa frequência. O primeiro foi relacionado a acordos de leniência. Agora agora uma questão super importante, que é de lavagem de dinheiro. Então temos novidades, temos nova avaliação de risco do GAFI, temos novas políticas aí instituídas de prevenção à lavagem de dinheiro pelo Banco Central e também por outros órgãos aí que acabam fazendo o trabalho de fiscalização e regulamentação dessa questão, né? Então, o Brasil aí, estamos, além de projetos de lei, de modificação da lei de lavagem, então, é um assunto que sempre foi borbulhante, é um assunto que sempre trouxe muitas questões a serem definidas, a serem pesquisadas, né? Sempre foi, desde que eu era estagiário na área criminal, sempre foi um tema que sempre me brilhou os olhos, né? E nós nunca cansamos de discuti-lo e nunca cansamos de descobrir novas questões polêmicas a respeito dele. Então, nada melhor do que trazer esse assunto tão quente, né, para a nossa Câmara aí, para que a gente pudesse falar um pouco mais dele, né? E aí nós tivemos a honra, e quero agradecer imensamente, o que tem de profissionais dos mais muito gabaritados e todos absolutamente, poderia dizer assim, a nata, né, do Brasil, que está à frente aí das questões mais importantes relacionadas à lavagem. Eu queria agradecer a presença de todos, né? Doutor Rafael, professora Heloísa, doutor Tiago, doutor Marcel, e é isso. Eu vou começar a palavra, só um aviso para quem tá nos ouvindo,
nós abriremos aqui o Q&A para vocês fazerem perguntas. Tá? Então, ao longo das falas, vocês podem mandar as perguntas. Eu e a Paula, nós faremos um endereçamento dependendo do assunto, enfim, nós faremos uma triagem e endereçaremos, e aí se sobrar, quando ao final abriremos um espaço aí para perguntas, a gente vai e faz, e acaba endereçando, tá bom? Obrigado. Bom, eu vou começar passando a palavra para o Dr. Marcel Mascarenhas dos Santos. Ele é graduado em Direito pela Universidade Federal da Bahia, especialista em Direito Público pela Universidade de Brasília, é membro da carreira de procurador do Banco Central desde 2006, foi ouvidor do Banco Central e desde maio de 2005 exerce a função de procurador-geral adjunto do Banco Central, responsável pela supervisão da área de consultoria geral, compreendendo regulação e supervisão do sistema financeiro, consultoria internacional, monetária e em regimes de resolução da área administrativa. Obrigado pela sua presença, doutor Marcel. Passo a palavra para as suas considerações aí iniciais. Obrigado, Felipe, também obrigado, Vicente, né? Parabenizo a Italcam pela realização desse debate relevante, né? Prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, né? E outras mazelas, né? Um tema essencial, né? Para o progresso, para o desenvolvimento econômico, para o desenvolvimento dos mercados e da sociedade como um todo. Agradeço também a presença, né, de todos os participantes deste evento, né, espero poder contribuir aqui com algumas considerações sobre a atuação do Banco Central, né, sobre como a sistemática de prevenção e lavagem de dinheiro é vista, né, e tratada no âmbito do sistema financeiro, né, do sistema de pagamentos também. Enfim, né, eu acho que começo partindo justamente da fala do Vicente. Eu acho que a gente tem que encarar a prevenção à lavagem de dinheiro, né, como um elemento, realmente um fator de desenvolvimento, de atração de investimentos, né, e também de estabilização das relações e de promoção de segurança jurídica. Né? Quando a gente tem uma sistemática bem aderente às melhores práticas internacionais, a gente consegue passar, né, para toda a sociedade, para todos os agentes econômicos, uma visão de que aquele Estado específico, aquele país está altamente comprometido, né, com o combate a essas atividades criminosas. Isso significa, né, em grande medida, também afirmar, atestar, né, que o sistema financeiro, né, está coordenado para buscar evitar que as atividades, as transações financeiras sejam utilizadas para lavagem de dinheiro e também, de alguma forma, para evitar os crimes antecedentes, né? Que hoje a gente tem uma norma de terceira geração aí que não temos crimes antecedentes, então todos eles, em tese, podem configurar na lavagem de dinheiro, né? Podem dar origem a situações de lavagem de dinheiro, e a gente sabe que o sistema financeiro e o sistema de pagamentos são dois dos principais mecanismos, né, que são utilizados, né, para tentar lavar dinheiro. Então, desde muito tempo, os organismos internacionais com atuação na área financeira têm buscado formas de cooperação internacional e formas também de estimular e até pressionar os reguladores nacionais em cada país, né, a adotar medidas de prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Então, o Banco Central, com o Banco Central não é diferente, né, desde pelo menos a edição da Lei 9.613, né, que é a nossa lei de lavagem de dinheiro, o Banco Central tem buscado na condição ali de regulador setorial, também para fins de lavagem de dinheiro, tem buscado editar uma regulamentação bem aderente às melhores práticas, né, e a gente, né, já vem trabalhando em articulação com as outras instituições de Estado, né, para buscar fortalecer, né, toda essa sistemática. É fato que o Brasil teve uma avaliação lá em 2010, né, pelo GAFI, né, pelo Grupo de Ação Financeira, né, que não foi uma avaliação fácil para o Brasil, né, eu até diria muito pelo contrário, acho que a gente tinha
muitas dificuldades, muitas lacunas, né, em diversos aspectos, não necessariamente no sistema financeiro, que é a área de atuação do Banco Central, mas em questões relacionadas a bloqueio de ativos, a própria relação de crimes antecedentes, que foi alterada em 2012, mas o que a gente percebeu na prática é que a nossa avaliação de 2010 foi terminar praticamente em 2019, né, de tantos apontamentos que foram ficando e exigiam tratamento e novos alertas emitidos pelo GAFI, né, e aí a gente conseguiu uma evolução gradativa, né, até conseguir endereçar todos os pontos, né, que foram colocados nessa avaliação. Então, a gente começa agora, de fato, a mirar a avaliação que seria já agora em 2021, mas que por conta da pandemia ficou para 2022, mas que é extremamente relevante. O Brasil, em alguns momentos, chegou até a ser ameaçado de ser incluído na lista de países não cooperantes em lavagem de dinheiro, né? Foram várias rodadas, a habilidade dos colegas, dos negociadores brasileiros, e aí destaco principalmente os colegas do COAF, o Rafael hoje representando a nossa unidade de inteligência financeira, né? E, obviamente, de tentar trazer todas essas questões, né, para o plano interno, mediante negociação com o Congresso, mediante, muitas vezes, busca de entendimentos com o Poder Judiciário, enfim. Para não me alongar muito nessa parte introdutória, já passo aí acho que para a grande novidade do sistema financeiro, que foi a edição da Circular 3978. A gente tinha uma norma muito conhecida de lavagem no sistema financeiro, que era até utilizada em alguma medida como benchmarking em outros setores regulados, que era a Circular 3461 de 2009, né, que já endereçava muitas das questões, dos procedimentos, que já trazia um rol extenso de obrigações para as entidades reguladas, elas que são pessoas obrigadas, né, nos termos da Lei 9.613, a monitorar as suas transações, eventualmente fazer comunicações e reportes à nossa unidade de inteligência financeira, o COAF. Mas o fato é que a norma era de 2009, as recomendações do GAFI foram atualizadas em 2012, e a gente teve inúmeras novidades nesses anos todos, inclusive, por exemplo, com a ampliação do mandato, digamos, do GAFI, com a inclusão do combate, da prevenção ao financiamento do terrorismo. Hoje já existe também a questão do proliferamento de armas de destruição em massa. Então, várias dessas questões não estavam bem refletidas na Circular 3461. Então, o Banco Central buscou ampliar essa aderência. Eu acho que a norma principal, a recomendação principal, né, que era foco de atenção, era a recomendação número 1, que trata da abordagem baseada no risco, que significa, em linhas bastante gerais, né, dizer que devem ser envidados esforços maiores, né, uma atenção maior, né, e mais instrumentos para prevenir e acompanhar aquelas transações de maior risco, né, também aqueles agentes de maior risco, né. Então, daí decorre toda uma gama de atividades que precisa ser adotada, como a implementação de uma política interna de riscos nas instituições, a necessidade de realização de avaliação interna de riscos, um reforço da governança, e o Banco Central buscou endereçar esse ponto de fazer com que a alta administração das instituições reguladas passasse a estar comprometida com a política, ou seja, ela precisa aprovar, ela precisa acompanhar, né? Então, esse é um ponto super relevante. E também buscar aderência a outras recomendações, e é apenas para ser exemplificativo, ilustrativo, a gente tem aí a recomendação 10, que trata da devida diligência acerca do cliente, a recomendação 11, da manutenção de registro de transações, a recomendação 12, que trata de pessoas expostas politicamente, 13, correspondência bancária, 15, que trata de novas tecnologias, 16, de transferências eletrônicas, 17, recursos a terceiros, 18, controles internos, filiais subsidiárias estrangeiras, 20, comunicação de operações suspeitas, 21,
revelação e confidencialidade, 24, transparência e propriedade de pessoas jurídicas. Enfim, de alguma forma dizer que com todos esses endereçamentos a gente consegue ficar aderente também à recomendação 26, que trata da própria regulação e supervisão das instituições financeiras. Esse processo foi conduzido por meio de uma consulta pública, teve bastante participação, cerca de 600 pessoas jurídicas e até físicas também participaram com sugestões, houve intensa articulação e troca de experiências com o Ministério Público, COAF, Ministério da Justiça, com a academia, com a banca privada, enfim. Então, acho que isso resultou na Circular 3978, que entrou em vigor agora, em outubro de 2020, e a gente tem todos esses pontos bem endereçados, na abordagem baseada no risco, né? O próprio BC, ao regular, se vale dessa metodologia, né? Ou seja, o Banco Central endereça controles mais rígidos para aquelas transações que podem ensejar, né, maior vulnerabilidade ou maior suscetibilidade às ameaças de lavagem de dinheiro. Houve a ampliação das partes relacionadas, antes o foco era muito conheça o seu cliente, mas agora a gente tem conheça os seus empregados, os seus prestadores de serviço, os seus demais parceiros. Isso já vinha sendo tratado na regulação do sistema financeiro, quando a gente olha para correspondentes bancários, por exemplo, quando a gente olha para a segurança cibernética, que eventualmente tem a contratação de um parceiro, quando a gente vê isso até na regulação atual de PIX, Open Banking, Sandbox, toda essa exigência de você exigir da instituição regulada que ela acompanhe e monitore também os passos das pessoas que ela contrata, daquelas pessoas que agem em nome dela na prestação de algum serviço ou no armazenamento de base de dados, em qualquer operação correlata à prestação de serviço financeiro ou de pagamento. Há também um reforço nas ideias de seleção, monitoramento e comunicação, no caso, reporte das operações suspeitas ou nas operações em decorrência de valor ao COAF, uma cobrança muito grande também para que haja o tratamento dessas medidas no âmbito do controle interno das instituições reguladas e, por fim, também as instituições precisam fazer uma avaliação contínua da efetividade dos seus controles e da sua própria política, né, de política interna de avaliação de risco. Então, o que a gente percebe aí é que há um foco muito grande na qualidade e na inteligência. Obviamente, isso representa uma saída de uma certa zona de conforto. Na base da Circular 3461, havia uma série de preceitos que eram, digamos assim, layouts, formulários, questões que já estavam muito internalizadas e que as instituições acabaram, de alguma forma, muito presas àquele modelo, e a gente agora quer forçar que elas atuem mais para acompanhar e identificar situações não tão previsíveis, né, porque a inteligência do lado criminoso também é crescente, então isso fica ainda mais desafiador quando a gente tem novas transações, novos tipos de atividade, né, novos tipos de empresa, instituições de pagamento que vêm surgindo de forma cada vez mais intensa, muitas delas que ainda não estão no limite de valor para serem autorizadas e efetivamente reguladas pelo Banco Central. A gente tem novas figuras sendo criadas, como uma empresa simples de crédito, né, que não tem um cenário muito claro sobre quem vai fazer o acompanhamento de PLD, toda essa preocupação que vem surgindo aí a respeito dos ativos virtuais e das exchanges né, dos intermediários, né, de ativos virtuais. Então, acho que a gente tem um desafio muito grande pela frente, né, mas o fato é que a gente percebe aí, né, falando um pouco pelo Banco Central, mas também pelas demais instituições de Estado, um compromisso muito grande, uma articulação muito forte para a gente tentar endereçar todos os pontos. Depois de muito tempo, a gente passou a ter uma sistemática de avaliação nacional de riscos, foi editado o decreto 10.270 em 2020,
que colocou o COAF, o Banco Central e o Ministério da Justiça como pontos focais na articulação dessa avaliação nacional, né, mas que não é uma avaliação que vai pegar apenas o setor financeiro, ela pega todos os setores, né, sujeitos a obrigações de prevenção em lavagem de dinheiro, né? Então, foi feito um mapeamento, acho que está muito próximo de ser divulgado aí o resultado da primeira avaliação nacional de risco. Isso é importante por quê? Porque pela recomendação 1, né, do GAFI, que trata justamente da abordagem baseada no risco, a gente tem também o compromisso de as pessoas obrigadas, e aqui no caso os entes regulados pelo Conselho Monetário e pelo BC, têm esse compromisso de adequar a sua avaliação interna de risco à avaliação setorial, né, que é feita pelo regulador específico, no caso o Banco Central, mas também a avaliação nacional de risco, que vai servir justamente para mapear, né, quais são as grandes ameaças, quais são os principais pontos de vulnerabilidade e quais são as oportunidades de melhoria e de aperfeiçoamento. Então, a gente tem um caminho a seguir, né? A ENCLA é super importante, né? A Estratégia Nacional de Combate à Corrupção e Lavagem de Dinheiro, né? Porque ela trabalha anualmente com algumas ações para reforçar, né, a qualidade dos instrumentos de prevenção e de combate à lavagem de dinheiro, né? Um organismo intersetorial, interinstitucional. A gente teve também uma iniciativa como o Comitê Interministerial de Combate à Corrupção, Decreto 9755 de 2019. Enfim, tudo isso gera um ambiente propício para que a gente tenha, na próxima avaliação do GAFI, um resultado mais satisfatório, que a gente consiga efetivamente demonstrar o cumprimento, a aderência, né, dos principais pontos, e a gente não sofra vários anos aí com as pendências, como foi a realidade da última avaliação mútua, né, concluída lá em 2010, quer dizer que era para ter sido concluída em 2010, mas que praticamente durou até 2019. Então, o BC está comprometido com a sistemática de prevenção e lavagem de dinheiro, que não é apenas a Circular 3978, é também a regulação setorial por inteiro, né? Se a gente olhar para gerenciamento integrado de risco, para correspondentes, para segurança cibernética, PIX, Open Bank, Sandbox, a gente vai ver em todas essas normas preocupações muito evidentes de lavagem com a sistemática de PLD, né? Por exemplo, no PIX, a gente tem uma exigência de que mesmo aquelas instituições que têm uma regulação menor, um nível de exigência regulamentar menor, no mínimo, elas vão ser obrigadas a cumprir PLD, né? Então, mesmo aquelas menores instituições precisam ter uma sistemática de cumprimento de PLD. Toda a parte de autorização de funcionamento de instituições financeiras e de pagamentos também é pautada pelo cumprimento de PLD, né? Ou seja, muitas delas precisam apresentar um plano de negócio que demonstre minimamente existirem controles a respeito da matéria, né? É observada também a questão da origem dos recursos para a constituição das instituições, para ingresso de novos controladores, dirigentes de instituições financeiras, enfim, e também o aspecto da colaboração institucional que o Banco Central faz com o COAF, com o Ministério Público, né, com o Poder Judiciário, com a Polícia Federal, e isso é ponto inegociável, né? O Banco Central está comprometido cada vez mais com essa atuação concertada entre as instituições para promover soluções mais duradouras, efetivas e eficazes na prevenção e no combate à lavagem de dinheiro. Então, a título de considerações iniciais era isso. Eu agradeço bastante a oportunidade dessa fala e fico à disposição mais à frente para eventuais perguntas. Muito obrigado. Obrigada, Marcel. Muita novidade, né? Eu acho que de 2020 para cá, novidades muito relevantes, né? Que merecem atenção, e especialmente porque a gente, pelo visto, tem uma ampliação, né? Fora do sistema financeiro. Como você disse, a avaliação nacional de risco que está para ser publicada, ela atinge todos os setores obrigados, né? E isso, com certeza, fará muita diferença. Eu vou passar a palavra para o Rafael Bezerra Ximenes de Vasconcelos. Ele é mestre em Direito
pelo Centro Universitário de Brasília, especialista em Direito Econômico da Regulação Financeira pela Universidade de Brasília, atua como diretor de supervisão do COAF desde 2019, após ter atuado como conselheiro do órgão de 2018 a 2019, na condição de membro da Procuradoria-Geral do Banco Central, cujo quadro integra desde 2002. Rafael, fica a palavra com você. Obrigado, doutora Paula. Bom dia a todos. Muito obrigado aí à Câmara Ítalo-Brasileira, à Italcam, pela oportunidade de, mais uma vez, contribuir com enfim, o debate sobre a matéria, que é uma matéria a qual eu tenho me dedicado há muitos anos aí, desde a época de Procuradoria do Banco Central, agora de forma mais próxima no COAF, né? E faltou um dado que talvez seja o principal no meu currículo, que é o fato de que eu fui colega do Dr. Marcel na Universidade Federal da Bahia. Eu não mandei de propósito, doutora Paula, por escrito, para poder fazer a surpresa nesse momento. Embora o Dr. Marcel pareça um pouco mais novo que eu fui calouro dele, na verdade, tá? Mas... tive também o privilégio de ser colega dele na Procuradoria do Banco. Mas vamos lá. Eu acho que, indo direto ao ponto, para ser muito breve, eu acho que o título do evento não poderia ser mais oportuno, né? PLD 2022, o que muda com a avaliação do Brasil pelo GAFI, essa quarta rodada de avaliação, essa quarta vez em que o Brasil se sujeitará a essa avaliação, desde a criação do GAFI, e aí eu vou tentar ser muito direto do que muda. E aí, essas mudanças, elas estão acontecendo já antes da avaliação, né? Que, enfim, por um motivo lamentável, que foi o desafio da pandemia para todo mundo, até nos fez com que até as coisas muito ruins, às vezes, podem ter algum dado positivo, né? Nos deu um pouco mais de tempo. Porque não fosse a postergação dos trabalhos do GAFI, nós já estaríamos sendo avaliados desde 2020. E, na verdade, essa avaliação já passará para 2022. Então, é importante que, enfim, nós tenhamos sabedoria para utilizar esse tempo adicional que nos veio por um motivo lamentável, mas, enfim, temos de explorá-lo agora, né? Então, houve mudanças antes, já estão acontecendo, né, da avaliação. Haverá mudanças, me parece, durante, ou seja, no modo como essa avaliação será feita, comparativamente ao modo como ela foi feita nas demais rodadas, e haverá mudanças, sem dúvida, posteriores, tá? E eu quero abordar essas mudanças todas. Mas antes de tentar dizer o que muda antes, durante e depois da avaliação, e isso tem tudo a ver com o que o Marcel nos apresentou, porque a evolução da regulamentação do Banco Central em relação ao seu setor regulado, na forma da circular 3978 de 2020, né? A evolução dessa regulamentação comparativamente à antiga circular 3491 de 2009 é uma evolução muito paradigmática. Aliás, o Banco Central é sempre paradigmático nesse aspecto, porque o setor financeiro, notadamente o núcleo do setor financeiro, do sistema financeiro no sentido lato, que é aquilo com que o Banco Central lida, costuma realmente ser líder nesse aspecto, né? Então, tem tudo a ver com o que ele disse. A gente vai ver que os movimentos aos quais ele se referiu relativamente à norma do Banco Central, a circular 3978 de 2020, eles se refletem de modo análogo nos diversos setores, né? Como fruto desse processo de mudança antes, durante e depois da avaliação. Então, muda muita coisa com a avaliação. Mas antes de abordar exatamente isso, eu queria dizer para quem muda, né? Esse para quem, de certa forma, a doutora Paula já adiantou ao destacar o fato de que esses impactos não são apenas para o setor financeiro, são para diversos setores, né? E, como foi lembrado pelo doutor Felipe no início, a Câmara Ítalo-Brasileira, ela lida com todos os setores da atividade econômica nas relações Brasil-Itália, né? Então, comércio, né? Comércio, serviço geral, portanto, indústria, agricultura, tudo, basicamente, né? E, realmente, se a gente for olhar, a gente vai encontrar impactos, esses impactos em segmentos que perpassam tudo isso. Aliás, o tema de PLD, o tema de prevenção à lavagem de dinheiro, financiamento do terrorismo, proliferação de armas de destruição em massa, é um tema essencialmente transversal no mundo, nos países, nos setores econômicos, nas empresas individualmente, dentro das instituições. Para dar o exemplo do Banco Central, que é da minha intimidade, veja, no Banco Central a gente tem envolvido intensamente com essa matéria a área de normas, a área de regulação normativa, a gente tem a área de regulação cambial, a gente tinha antigamente a Secretaria Executiva articulando isso, agora recentemente houve mudanças nesse particular, mas enfim, justamente para ter um camisa 10, né, um jogador central ali, distribuindo as atividades. A gente tem
a parte de fiscalização de conduta, né, do DECOM, a gente tem a parte de relacionamento institucional, tanto que depois, por convergência temática, essas áreas até se juntaram, né? A supervisão de conduta saiu da diretoria de supervisão do Banco Central e foi para a diretoria de relacionamento institucional, e outras. Então, esse é um tema transversal em vários sentidos. Ele é transversal também na temática jurídica, né? Que a gente tem aqui por público, pelo que nos disseram, tanto pessoas interessadas no investir, enfim, em atuar nas relações Brasil-Itália, como também profissionais de direito, né? No direito também é uma área riquíssima, a gente tende a associar muito lavagem a direito penal, mas isso é a ponta final da história. Antes tem muita coisa acontecendo de direito administrativo, regulatório, econômico, etc. Bom, então, como eu disse, o impacto é muito abrangente. Outra ideia importante que foi destacada aqui, né? E tem tudo a ver com o fato desse evento ser promovido por um núcleo de compliance e governança corporativa, né? Governança corporativa, óbvio, tem aspectos éticos, sociais, etc., importantes, mas se você quiser ser egoísta, não tem problema, pode ser. É aquela coisa do Adam Smith, né? O sistema funciona mesmo que você seja mal intencionado. Então, se você for muito egoísta, tome cuidado com lavagem de dinheiro, porque governança corporativa, compliance, tem a ver com você ser confiável para atrair investimento, e aqui eu me refiro a investimento no sentido mais amplo possível, não só financeiro. Qualquer tipo de colaborador que vai entregar sua força de trabalho, que vai entregar sua imagem, que vai entregar seu capital monetário, ele quer saber se, ao entregar esses recursos, ele está correndo riscos. E eu posso dizer com muita tranquilidade, e não precisam confiar em mim, podem ver as matérias jornalísticas, que envolvimento em escândalos relacionados à lavagem de dinheiro são capazes de balançar empresas do porte de uma Petrobras. Nós vimos acontecer coisas do gênero recentemente, etc. Então, não preciso dizer quanto isso tem a ver com risco e, portanto, mesmo que você não seja interessado em ser um bom cidadão, contribuir com a sociedade, etc., você ainda vai ter que se preocupar com ter uma boa governança corporativa, que envolve ter uma boa compliance, o que envolve como um setor que eu diria muito crítico, se não for mais crítico, eu não quero dizer que é o mais crítico para não dizer que estou puxando sardinha para a temática com que eu trabalho, mas se não for o mais crítico, está ali nas cabeças, que é essa conformidade de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. E óbvio que existe uma preocupação geral de qualquer setor de atividade com a matéria, porque lavagem pode ser feita com pizzaria, o que, aliás, é um exemplo bem pitoresco aí, já que se trata de uma Câmara Ítalo-Brasileira sediada em São Paulo, que é a maior população italiana fora da Itália. Mas é isso. Lavagem de dinheiro pode ser feita com pizzaria, com circo, com clube social, etc. Mas, mais comumente, ela é feita com atividades que têm certas características. E, por isso, o legislador lista essas atividades e atribui àqueles que exercem essas atividades uma obrigação adicional, além daquela obrigação penal geral para qualquer agente econômico, para qualquer cidadão, que é não realize os elementos do tipo do artigo 1º, ou seja, não tenha uma conduta, não pratique uma ação, omissão consciente voluntária voltada a realizar aqueles verbos, ocultar a origem ilícita, como se diz, a propriedade, enfim, os contextos negociais em que se segue. Isso tudo a doutora Heloísa Sterita vai trabalhar com detalhe. Então, isso é obrigação linear para todo mundo. Mas esses setores mais arriscados têm a obrigação adicional, que é dessa parte regulatória administrativa da lei, que vai do artigo 9º até o artigo 15º, tá? E essa parte regulatória, basicamente, ela não tem a ver com crime. Então, vamos já deixar de nos assustarmos, tá? Então, aqueles que, no âmbito das relações aí, Brasil-Itália, etc., pratiquem aquelas atividades, e são muitas, o artigo 9º tem 3 incisos no caput e mais 17 incisos no parágrafo único, né? Cobre muita coisa ali, porque tem muitas atividades com risco sério de serem utilizadas para lavagem. Essas atividades têm uma série de deveres, enfim, não vou entrar nos detalhes deles, e esses deveres, a própria lei prevê que sejam detalhados, regulamentados em nível infralegal pelos supervisores de cada área. E o que acontece? Um dos pontos centrais que são avaliados nas avaliações mútuas do GAFI, elas são chamadas mútuas por quê? Porque o GAFI não é um organismo internacional com grande corpo burocrático. Ele usa membros dos diversos países para vigiarem uns aos outros. Mais ou menos o que acontece na OMC, etc. Então, o grupo que cuidará da avaliação do Brasil será composto por avaliadores que passam por um certo processo de formação de outros países que vão nos avaliar, assim como nós fizemos o mesmo com outros membros do GAFI, né, do Grupo de Ação Financeira, que é esse grande foro internacional sobre essa matéria. E, óbvio, eles vão olhar a parte penal, vão olhar a parte de persecução, etc., mas o fato é que eles têm um foco muito grande nessa parte
de colaboração dos diversos setores de atividade com essa matéria. Por quê? Porque o crime de lavagem, e essa é a grande revolução que a política de lavagem trouxe no mundo, ele é um crime tão diferenciado que não dava para lidar com ele só da forma normal como o direito penal se estabeleceu no mundo ao longo de milênios, que é uma fase processual e uma fase inquisitorial, né, do inquérito da investigação. Não, era preciso uma fase anterior, uma fase de monitoramento de atividade de mau risco. É como se fosse uma fase de alarme. Essa fase não é ligada a juízo de valor, de dizer que algo é crime, etc. Essa fase é ligada a dizer, tem coisa esquisita aqui, tem fumaça. As autoridades normais da persecução é que vão agir com base nessa matéria-prima. E quem reúne essa matéria-prima dos diversos setores são as unidades de inteligência financeira dos diversos países, que é uma novidade institucional, é o tipo de instituição que tem no mundo 20 anos, né, 20 e tantos anos, é coisa muito nova. O mundo ainda está aprendendo a lidar com isso, né? É o panorama institucional, né? É algo muito global, não é uma jabuticaba brasileira, todos os países entraram nisso, e não se coloca esse custo de observância para os agentes econômicos à toa, não é por capricho. Já que é tão fácil a vida do empresário brasileiro, é tão fácil a vida do sujeito que vende produtos rurais de alto valor, é tão fácil a vida do sujeito que é joalheiro, que é banqueiro, segurador, etc., eu vou dar um custozinho a mais a ele. Não, não é isso. É que quem entende do setor jamais será um burocrata. O burocrata nunca vai ter 1000 olhos e conhecimento em todas as áreas. Quem é o especialista de cada indústria é quem atua nela. Muitas vezes, os integrantes das indústrias olham com uma certa deferência às autoridades estatais, como se fossem aprender com elas em matéria de lavagem. E vão, de fato. E a humildade é algo sempre bom para se aprender. Mas isso é de mão dupla. As autoridades estatais precisam olhar também com deferência aos agentes econômicos, porque a matéria-prima desse fluxo de informações para combater lavagem e os crimes todos que estão relacionados à lavagem é a expertise do agente econômico. Então, assim como o COAF vem compartilhar conhecimento sobre lavagem, o COAF, a todo momento, está tentando aprender sobre os especialistas nas diversas indústrias, que são os agentes econômicos, os empresários que atuam nelas, os colaboradores, etc. E, por isso, é que esse sistema é segmentado. O supervisor, inclusive, não é um supervisor único. Alguns países optaram por isso, mas são minoria. É o supervisor de cada área. E esses supervisores, assim como as pessoas obrigadas que eles supervisionam, eles são um foco, eu diria que eles são um foco principal. É olhado também a polícia, o judiciário, o Ministério Público, etc. Mas eu diria que esse é o foco principal, tem sido das avaliações. Mas o que essa avaliação trará de novo, essa quarta rodada, comparada à terceira? E como o Marcel bem disse, a terceira já foi difícil. É que essa quarta rodada tem a novidade de que a avaliação de se o sistema de prevenção à lavagem de dinheiro do país está compliant ou não, está conforme ou não às 40 recomendações do GAFI, não será feita apenas por aquilo que hoje se denomina critério técnico, que é você olhar, a recomendação diz que os países devem obrigar as instituições financeiras a fazerem isso, devem obrigar determinadas instituições não financeiras a fazerem aquilo. Tem uma norma, ticou, atendeu. Não, isso pode ter sido verdade até a terceira rodada. Agora surgirá o critério, que é mais importante, mais desafiador do que esse, que é o chamado critério da efetividade. Ou seja, vai haver avaliação pelo critério técnico, saber se existem normas, e vai haver avaliação pelo critério de efetividade. Vai haver entrevistas para saber o mundo dos fatos. Não interessa mais só a retórica normativa. É preciso saber se o que o GAFI passou a chamar de resultados imediatos, immediate outcomes, estão sendo alcançados com base nessas normas ou se elas são só para inglês ver. Então, isso já é uma grande novidade. E uma segunda grande novidade, há outras, mas eu vou destacar só duas, porque menos é mais nessas coisas, é que o foco migrou muito com o amadurecimento dessa política no plano internacional do estritamente financeiro, né? Nunca foi só estritamente financeiro. Desde a primeira reunião do GAFI já se fala em atividades não financeiras. Mas, assim, o foco, a ênfase, a prioridade era muito no mundo financeiro. E com o amadurecimento do sistema e dos criminosos também, os criminosos percebem isso e começam a migrar, porque a gente está falando de criminalidade econômica, ou seja, não é o criminoso que toma uma cerveja na sexta-feira, fica nervoso e mete a faca em alguém. Esse é um criminoso industrial, ele planeja a sua atividade, né? Em termos de criminologia, ele tem um perfil muito claro nesse sentido. Então, veja, quando é o gato correndo atrás do rato, você sofistica, e foi muito sofisticado nos últimos anos a atuação do sistema financeiro nessa área, bancos que não chegavam a ter equipes exclusivas para tratar disso, hoje em dia, alguns dos grandes, claro, tem equipes com centenas de pessoas dedicadas exclusivamente à conformidade em matéria de PLD, tá? Os sistemas, e eu não posso entrar em detalhes, claro, mas os sistemas são
fantásticos. São assim, e com todo o respeito a dado pessoal, etc., com todo o cuidado jurídico, mas a tecnologia deixa rastros. E o fato é que quando a gente usa a tecnologia, a gente está ali autorizando uma série de coisas. E o modo como isso tem sido aproveitado pelos robôs de análise, que os bancos têm recursos para poder bancar, é espetacular. Então, o sistema financeiro evoluiu muito. Então, a criminalidade começou a migrar para as áreas não financeiras e, obviamente, a atenção das autoridades internacionais e nacionais na matéria, idem. Portanto, essa avaliação, essa quarta rodada de avaliação, trará um foco muito grande nas atividades não financeiras. Então, não pense aquele sujeito que exerce uma atividade como, por exemplo, vender... eu não sei que com animais, né, com pecuária, tem a questão de que você vende o sêmen de reprodutores, o óvulo de uma vaca premiada, etc. e tal. Aí, isso está lá, no artigo 9º. Esse é um setor que, enfim, ainda estaria bastante engatinhando nessa área, está na fase das interlocuções ainda para a tua norma. O próprio setor da advocacia, e a doutora Luísa é uma guerreira nesse aspecto, que é comentado no GAFI desde 1990, né? E que, no caso do Brasil, se é que já não estava antes, estaria inequivocamente contemplado depois de 2012, é um setor em que há desafios grandes para que se tenha uma compreensão de que isso não quer dizer ter que fiscalizar de onde vai receber os honorários, isso não quer dizer não poder receber honorários, isso não quer dizer uma série de coisas, mas há muita desinformação nessa área, a doutora Luísa bem sabe. Mas, por exemplo, setores como de outros profissionais da área jurídica, né? Os registradores e tabelinhas de notas e de protestos, é um setor que inequivocamente está lá desde 2012, na legislação brasileira, com a alteração da lei de lavagem, em 2012, que fez com que o Brasil tomasse um desses puxões de orelha do GAFI na terceira rodada de avaliação, um desses puxões de orelha aos quais o Marcel se referiu. Um desses puxões era, olha, Brasil, a sua lista de não financeiros, olha, já na terceira rodada, tá? Em 2010. Sua lista de não financeiros está pequena, tem que ampliar um pouco. E está faltando aí as referências de lawyers, other independent legal professions, notaries, etc. e tal. E o fato é que, por exemplo, os notários, né, e os oficiais de registro foram ter sua norma editada com um puxão de orelha de 2010, uma inclusão na Lei Brasileira de 2012, apenas em 1º de outubro de 2019, com vigor apenas em 2020. Mas o fato é que, com esses dois focos, efetividade... desculpe, eu falei que ia falar só duas, eu vou me permitir uma terceira. Risco, tá? A questão da abordagem baseada em risco é algo que está lá presente desde a primeira recomendação do GAFI há muito tempo. Só que o fato é que isso foi se intensificando. Então, por exemplo, as normas brasileiras não ligavam para risco de lavagem? Não, claro que ligavam. Aliás, ao se estabelecer um rol de pessoas que exercem atividades mais arriscadas, o legislador está fazendo avaliação de risco. Os bancos sempre fizeram. Aliás, qualquer atividade econômica envolve lidar com risco, que é um ato futuro incerto que pode impactar seus negócios, tá? Então, os agentes econômicos costumam chiar muito com certos impactos dessa intensificação da abordagem baseada em risco, mas a verdade é que todo agente econômico acorda e vai dormir pensando em risco, tá? É questão de adaptar a sua inteligência de negócio para essa atividade extra que o Estado lhe incumbe, por razões legítimas, que é contribuir com o sistema de prevenção à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo. Então, é isso. Novidades. Critério de efetividade, não só o critério técnico, né? O cara crachado tem a norma ou não tem. Esse foco intensificado na abordagem baseada em risco e esse foco nas não financeiras, que sofreu um grande incremento. E aí, como eu disse, mudanças, não é isso? Vamos às mudanças de antes. Assim que se anunciou essa quarta rodada, com todas essas novidades tão desafiadoras, e aqui já vou me encaminhando para o final, para não me estender muito, é natural, aí é meu professor, doutor Tiago, né, que é também formado em economia, está se formando em psicologia agora, então sabe tudo de behavioral economics. É natural do ser humano, todo mundo sabe disso, todo mundo já passou por vestibular aqui, por auditoria dentro da empresa, da sua instituição, etc. Então, é natural que a estrutura de incentivo muda, né? A física muda quando você chega perto do buraco negro de uma avaliação. É isso? Alguns entram em pane, né? E outros, digamos, tomam jeito. Então, é natural que todos os atores desse sistema muito transversal tenham começado a prestar atenção. Mas nós, no Brasil, temos uma cultura burocrática, formalista, deixamos para a última hora, etc., parte também do behavior econômico, fatores culturais, ok? E o fato é que, apesar disso, eu vou dar alguns exemplos de normas que refletem essa tônica a que o Marcel se referiu da 3978. E se eu fosse dizer numa frase a grande novidade da 3978, né, sem entrar nos detalhes operacionais,
Uma palavra até. A palavra é risco. Intensificou-se a abordagem baseada em risco. A 3461 tinha isso, mas a 3978 tem muito mais. E o que é que seria o oposto a uma abordagem baseada em risco? Uma abordagem baseada em regras. Então, veja, aquela história do cara crachá, olha, supervisionado, faça isso, faça aquilo, pegue a carteira de identidade, ponto, tá? Aquela história passou. E, óbvio, é natural que o cara crachá, a abordagem baseada em regras, para tudo na vida é muito mais fácil, é muito mais simples. Mas, não raro, é muito menos eficiente quando não é uma mera mímica, quando não é uma mera aparência. Ah, eu finjo... Juristas estão acostumados com isso. A pessoa se aferra à literalidade de uma norma para fingir que a está cumprindo, mas, por vezes, contra a finalidade da norma, que deve capitanear a interpretação dela. E cumprir a redação de uma norma contra a finalidade subjacente a ela é descumprir a norma, né? Tentando travestir esse descumprimento de cumprimento. Pois bem, mas isso é como com os filhos da gente. Quando eles são pequenos, as ordens têm que ser muito precisas. Preto e branco, 0 ou 1. Não faça isso, faça aquilo, pegue ali. À medida que eles vão amadurecendo, as ordens vão se baseando mais no que nós chamamos, no nosso jargão jurídico, de conceitos jurídicos vários e indeterminados. Então, à medida que o sistema global, o sistema doméstico de cada país de PLDFT vai evoluindo, olha, é inevitável. Nós vamos ter a maturidade de lidarmos com um maior nível de conceitos jurídicos vagos e indeterminados, com normas menos prescritivas, mais principiológicas. E mais, principiológico não é conversa para inglês ver. Principiológico, infelizmente, respalda eventual beliscão que os agentes econômicos vão tomar dos seus supervisores. E a verdade é que, à medida que os sistemas amadurecem, existe o comparativo. Então, eu digo, não, essa norma está num conceito muito vago. Então, já que essa norma está dizendo que nas situações de maior risco eu vou me aplicar mais, nas situações de menor risco eu vou me aplicar menos, então eu vou fazer o seguinte, vou dizer que é tudo pequeno risco e digo que me aplicar menos é não fazer nada, tá? Olha, isso não vai colar brevemente, porque cada agente econômico vai ser comparado com o seu concorrente por um supervisor que consegue ver todos eles. Aliás, a lógica da avaliação do GAFI, que, como eu disse, cada vez mais intensifica essa ênfase no risco, ela hoje em dia é centrada num documento principal, que é a avaliação de risco que cada país faz de si. O Brasil já deveria ter isso há muito tempo, conseguiu concluir a sua primeira agora, tá? Com esse tempo adicional, quem sabe se nós não fazemos a segunda, ou quem sabe se pelo menos nós não conseguimos medir se o diagnóstico que nós alcançamos com a Avaliação Nacional de Riscos agora, a gente não consegue medir se ele está sendo efetivo ou não. Mas, enfim, o fato é, a partir de agora, países precisam avaliar seu risco, sujeitos obrigados precisam avaliar seu risco, e não adianta dizer, meu risco é baixo, por isso eu fiz pouco. Não, você vai ter que demonstrar isso. E isso é uma faca de dois gumes. Se você aprender a lidar com a avaliação de risco de forma boa, com metodologia objetiva, chancelada pelas melhores práticas, você vai se defender de qualquer imputação, etc., de uma forma eficiente. Se você não aprender a fazer isso, vai se presumir que em tudo você tinha que usar o nível maior de precaução e você vai ser punido. E, como eu disse, conceitos vagos e indeterminados, e aqui eu não estou falando desse sistema regulatório administrativo. Vamos botar um pezinho de novo no penal. Conceitos vagos e indeterminados levam as pessoas para a cadeia. Lembrem que gestão fraudulenta de instituições financeiras, a tipificação é escrita assim, gerir fraudulentamente a instituição financeira, ponto. Não tem nada mais vago e indeterminado do que isso. Já houve muita alegação de que isso é inconstitucional, mas isso nunca passou no Supremo. Por quê? Porque sabe-se que, em matéria econômica, em matéria de direito sancionador econômico, se você for claro, é a mesma coisa que não ser nada. Porque se você disser para o agente econômico, olha, você vai ser punido, se você dizer assim, assim, assim no detalhe, ele vai contornar. Ele vai chegar ao mesmo resultado de outra forma, né? É aquela questão do perfil criminológico, né, envolvido. Então, e gestão temerária é pior ainda. Se a gestão é temerária, 2 pontos, né? Então, assim, não se iludam. São conceitos vagos indeterminados mesmo, e esses conceitos vagos devem ser levados a sério. Como eu disse, é uma faca de 2 gumes, porque a vantagem é que, se você demonstra bem o lugar onde você tem menos risco, você não precisa ficar burocraticamente gastando custo de observância à toa. Por outro lado, se você não consegue avaliar bem seu risco, e uma situação de grande risco gera um escândalo ou um esquema passa pelo seu negócio, você vai ter problemas muito maiores depois para se explicar num inquérito, num processo penal. Então, o que eu recomendo tenham atenção realmente com essas mudanças. Então, como eu disse,
Se eu dissesse uma palavra, 3978, novidade, risco. Portanto, as normas ficam mais principiológicas, portanto, exigem mais maturidade do supervisor. A minuta inicial da norma do BC era mais radical ainda nesse sentido. Mas, como bem disse o doutor Marcel, quando foi colocado a norma foi colocada em consulta pública, foi a consulta pública do BC que gerou mais respostas até hoje. Vejam bem como é diferenciada essa questão. E o BC lida com temas de altíssimo interesse. Mas essa foi a consulta pública da história do BC, que já pratica consulta pública há muito tempo, que gerou mais retornos. E muitos dos retornos eram, pelo amor de Deus, vamos para o princípio lógico, etc., mas vamos devagar, vamos fazer um sistema um pouco misto. Então, veja, e o BC, há muito bom tempo, compreendeu que, mesmo o segmento específico do BC ele é muito heterogêneo, né? Então, devagar com andor. Então, vamos lá. Normas que começaram a se adaptar a essas novidades que viriam pela frente. Provimento 88, do CNJ, 1º de outubro de 2019. A própria norma do BC, a 3978. A circular CVM 617, também de 2019. Depois, na sequência, seguindo as mesmas linhas paradigmáticas, circular da SUSEP 612, de 2020. A Instrução Normativa da Previc 34, de 2020 também. E o próprio COAF, que só regula diretamente, só supervisiona diretamente setores residuais, setores que não têm um regulador próprio, né? Hoje em dia, posso resumir em joalherias, revendedores de veículos automotores, né? Aquáticos, aéreos, etc., carro, que chama bens de alto valor, né? Embora esse alto valor hoje em dia é R$10.000, não é tão alto assim, então pega muita gente. E a parte de factoring. Tem também uma parte de direitos de transferência de atletas e artistas, enfim, mas o fato é que são poucos esses setores residuais, e mesmo nesses poucos setores residuais, que não são setores tão avançados quanto dos reguladores, por exemplo, a que me referi, né? O CNJ, que regula um setor super organizado, né? Não financeiro, que é dos registradores notários, CVM, mercado de capitais, SUSEP, seguradoras, plano de capitalização, etc., plano de previdência, Previc, plano de previdência complementar fechada, né? Setores trilionários, né? Mesmo no COAF, que tem setores menores, a gente soltou recentemente a resolução 36 do COAF, que é justamente para sofisticar a estrutura de políticas, procedimentos, controles e governança para fazer avaliação interna de risco. Tanto que essa norma oferece um doce. Ela diz, olha, se você tiver enquadrado com um pequeno volume, que é basicamente quem entra no Simples, ou tem o dobro do faturado por ano, movimenta financeiramente entre créditos e débitos, o dobro do limite de faturamento do Simples, né? Se você mostrar que é pequeno, isso é objetivo, né? E me mostrar uma boa avaliação de risco, mostrando que você tem pouco risco, eu deixo até você não aplicar os outros dispositivos dessa norma. Mas, até para esses, vai ter que ser aplicado, que ele vai ter que avaliar o risco dele. E isso é uma pirâmide. Cada agente econômico avalia seu risco internamente, sobe para o supervisor, que avalia seu risco setorialmente, que sobe para o COAF, que coordena o grupo de trabalho a que o Marcel se referiu, do Decreto 10.270 de 2020, que faz a avaliação nacional de risco, envolvendo não só essa pirâmide desse fluxo de informações, mas também as autoridades de percepção, etc., né? Então, veja, e isso é de mão dupla, é endógeno. Isso é alimentado de baixo para cima e retroalimenta de cima para baixo. Ou seja, essas diversas normas, o Lial deu bem, o Marcel deu bem o exemplo da norma do Banco Central, elas dizem, olha, agente econômico, ó, supervisionado, quando você for fazer sua avaliação interna de risco, utilize como insumo as avaliações de risco divulgadas por entidades oficiais. No caso, a Avaliação Nacional de Risco por Excelência. E quanto à divulgação, para terminar aqui, que o Marcel disse que era iminente, ela, na verdade, até já aconteceu, mas aconteceu no momento para aqueles a quem mais interessa a informação, ou seja, aconteceu dentro do SIS-COAF, que é o mecanismo de comunicação do COAF com os diversos setores regulados, né? Aconteceu para os supervisores dos diversos segmentos de atividade, e, num segundo momento, haverá eventos mais abertos. Sim, foi mandado também para as autoridades de persecução penal e outras de apuração de outros tipos de ilícitos, e, no momento posterior, vai haver eventos mais abertos, também com alguma coisa da academia, etc., o mundo jurídico. E, lembrando, esse não é essa parte que está divulgada, obviamente, não tem nada ali sujeito à restrição de acesso do ponto de vista jurídico, então não vai ser ilícito entregar isso, mas é sempre recomendável que, ao lidar com matérias desse tipo, se tenha uma reserva pelo interesse do próprio agente supervisionado, que é o seguinte, isso pode ser algo que vai trazer sarna para os agentes se coçarem, porque imagine que o cliente dele descobre na avaliação nacional de risco que existe um spot especial nisso ou naquilo, e aí ele começa a não querer dar informações para o seu fornecedor quando vai fazer aquele tipo de negócio, porque ele tem medo daquilo gerar algum alerta. Enfim, é interessante tratar como informação técnica que deve estar
antes de entregar a alguém, deve passar por o discernimento de saber se essa pessoa precisa usar isso. O princípio geral aqui, em termos de lavagem, quando não existe uma lei mesmo proibindo que se divulgue algo, e existem várias proibindo diversas divulgações, é o princípio de entregue o que é necessário. Porque informação é daquela coisa, né? Depois que vai, não volta. E se não foi ainda, tem chance de vir a ser. Então, na dúvida, sejamos prudentes com a circulação de informação. Óbvio que nesse documento, que já foi divulgado, não tem nada que, se caísse nas mãos de um potencial infrator, pudesse dar a ele uma vantagem importante em relação às autoridades estatais. E óbvio também que essa avaliação nacional de risco tem níveis diferentes de divulgação na interlocução que o COAF faz com os diversos agentes públicos e privados, tá? Mas o fato é, essas foram as grandes mudanças, as normas começaram a se adaptar e se atualizar para incorporar esse foco em risco e esse amadurecimento. Quando o GAFI estiver aqui, o grupo de avaliação, as mudanças são aquelas 3, ele vai olhar muito não financeiras, vai olhar muito risco e vai olhar muito o critério de efetividade. E as mudanças posteriores, para terminar, são, do ponto de vista temático, alguns spots vão estar presentes, tá? E é muito importante dizer isso numa Câmara que lida com comércio entre países. Um desses spots e é paradoxal, né? Que a gente vai ter um spot que é uma das tecnologias de transferência de valor mais arcaicas, não digo arcaicas, mas que tem milênios, muitos milênios, e uma coisa super moderna, né? Uma é metais preciosos, né? Emblematicamente ouro, por excelência, e a outra são os criptoativos. Então, o que acontece? A gente tem hoje a questão da mineração ilegal como um dos focos do GAFILAT, que é, digamos, o GAFI regional da América Latina, né? Um dos 3 focos, são só 3 focos no ano, um vai ter mineração. A gente tem isso muito no radar do GAFI, tá? E a gente tem também, por outro lado, uma das formas mais modernas e contemporâneas de transferir valor, que são esses ativos virtuais, que por força da alteração da recomendação 15 do GAFI, hoje em dia vão ter que entrar dentro do sistema com toda aquela lógica rigorosa das instituições financeiras. Então, veja, como a questão de burlar os sistemas de transferência de valor que permitem a cooperação humana, como isso é uma coisa transversal no tempo também, né? Das tecnologias mais antigas, como a moeda metálica, como metal, como forma de portar e reservar valor, as coisas mais novas, a gente está sempre aí com o desafio de enfrentar a criminalidade. Então, esses são 2 focos temáticos, tá? O que a avaliação nacional de risco, e isso, como eu disse, vai ser o documento principal da avaliação do GAFI, o que a nossa avaliação que nós, Brasil, fizemos, né? Notadamente BC, Ministério da Justiça e COAF, falou que nós já sabíamos, que nós temos problemas muito sérios de corrupção e de, como se diz, de tráfico de drogas, né? Que são problemas muito sérios, são focos grandes. E o que ela nos disse de novo? Essa preocupação especial com ouro, criptoativos, né? Nos disse também algo que já sabíamos, a questão das fronteiras. O Brasil tem fronteiras muito variadas, muito grandes. Então, eu sugiro que todos os que estão envolvidos com essa matéria, e óbvio, os advogados das pessoas obrigadas, vão, evidentemente, precisam ter acesso a esse documento, né, da avaliação nacional de risco. Sugiro que consultem esse documento, que ele já foi divulgado, participem dos eventos que serão feitos, e dito isso, eu acho que eu consegui pincelar as principais mudanças do antes, do durante e do depois dessa 4ª rodada de avaliação. Obrigado e desculpe aí por ter me estendido aí. Obrigado, doutor Rafael. Brilhante explanação. Eu acho que realmente a gente consegue perceber o quanto a prevenção à lavagem ela tem se alinhado aí, aprimorado suas técnicas próprias do compliance, estruturação dos seus. A gente consegue ver a estruturação dos pilares de compliance na prevenção à lavagem. Então, foi falado aqui engajamento com a cúpula, avaliação baseada em risco, né? E aí por aí vai. E aí temos também aí um desafio na coordenação, eventualmente, de todos os órgãos aí que participam da prevenção e que regulam, né? Diante aí da expectativa das determinações e sugestões do GAFI. Agora passo a palavra à professora Heloísa Estelita. Ela tem uma vasta biografia, mas eu vou falar, permito falar os principais atributos aí, experiências dela. Ela é consultora e parecerista na área de direito penal econômico, atua em fases preventiva e contenciosa. Ela é doutora em direito penal pela USP, mestre pela Unesp, especialista em direito penal econômico europeu pela Universidade de Coimbra, professora da Escola de Direito da FGV, coordena um grupo de ensino e pesquisa em direito penal econômico na mesma instituição. Ela é pesquisadora visitante do Instituto Max Planck de Direito Penal Internacional Estrangeiro, foi, aliás,
e também da Humboldt University de Berlim. Falei errado, professora, Universitat de Berlim, eu não sei falar alemão, me desculpe, peço desculpas. Foi assessora do ministro do Supremo Tribunal Federal, assessora do ministro da Justiça, enfim, uma vasta aí, carreira, professora que todos nós admiramos. Passo a palavra a você, professor. Obrigado. Muito obrigada, Felipe. Ninguém tem que saber falar alemão. Muito gratificante estar aqui com um grupo de amigos, né? E já cumprimento a Câmara na pessoa do Felipe e também do Vicente, que abriu esse evento hoje. E como eu disse, é muito gratificante estar entre amigos, o Rafael, o Marcel, o Tiago, a Paula e o Felipe. Eu queria cumprimentar algumas alunas e alunos do mestrado em Direito Penal Econômico da GV que estão aqui na assistência, a Thaís, a Juliane, o Enzo, e os brilhantes advogados, na pessoa dos quais eu cumprimento por meio da Ludmila Grock e do Lefos, que está aí na assistência também. Vou falar muito rapidamente sobre alguns pontos penais, né? Já que toda essa indústria da lavagem, do compliance de lavagem de capitais, está orientada a evitar ou reprimir a prática de um crime que se chama lavagem de dinheiro no Brasil, branqueamento de capitais em outros lugares, que acho até mais preciso, porque lavar o dinheiro não dá para dar uma clareada, mas lavar é realmente muito difícil. E a gente tem uma legislação antiga no Brasil, da década de 98. Como já foi dito aqui hoje, ela foi revista em 2012 e ampliada de forma bastante severa em 2012. E eu vou falar então muito rapidamente desse... Né, tudo isso se destina a reprimir este crime. E então, tendo essa finalidade em mente, é mais fácil compreender e eventualmente até criticar um pouco dessa expansão da indústria da prevenção de lavagem de capitais. Essa expressão não é minha, é do professor Peter Aldridge, um professor inglês que estuda e tem uma visão bastante, no meu ponto de vista, ponderada e crítica com relação à expansão das medidas de prevenção. No Brasil, o crime de lavagem de capitais está definido no artigo 1º da Lei 8.137, perdão, 9.613, estou com o crime tributário na cabeça. Ele tem basicamente 3 blocos, né, de incriminações. O primeiro deles, que é vamos dizer, o central e o mais utilizado, é o de ocultação ou de simulação da origem. Peraí, só um segundo. Da origem, da localização, da disposição, movimentação ou propriedade de bens, direitos ou valores provenientes, direta ou indiretamente, de infração penal. Até 2012 não era assim. Nós tínhamos um rol fechado de crimes antecedentes, então apenas o produto daqueles crimes, desde que tornado objeto de um ato de ocultação ou de simulação, é que configurariam essa figura criminosa, que hoje não é mais assim. A gente tem uma lista totalmente aberta de infrações antecedentes. Isso tem um lado bom, do ponto de vista da repressão, mas tem um lado pernicioso, porque até mesmo contravenções penais dão aso a essa repressão super qualificada. Então, já adianto com isso também que a pena da lavagem de capitais no Brasil é de 3 a 10 anos. Ela se torna, em vários casos, desproporcional. Eu puno de forma mais grave um ato que, inclusive, anteriormente era entendido como um ato, muitas vezes, um pós-fato coapenado, com uma pena altíssima que não leva em consideração a gravidade do crime antecedente. Então, eu puno a lavagem do furto com a mesma pena que eu puno na lavagem da corrupção. Essa é uma crítica. E essa é uma crítica que a gente gostaria que tivesse sido endereçada na comissão que foi criada na Câmara, que foi recentemente extinta. Era uma das sugestões de fazer alguma forma de articulação entre a pena da lavagem para ela refletir a gravidade do crime anterior. Por quê? Com isso eu também já entro numa outra questão que é bem cara aos penalistas e que permite que a gente faça uma interpretação teleológica desse tipo penal. É para que ele serve, né?
E a gente tem 200 mil possibilidades, teorias, concepções e critérios para dizer qual é o tal do bem jurídico ou interesse protegido pelo crime de lavagem de capitais. No meu entender, esse crime ele está orientado à proteção da administração da justiça em uma vertente bem específica e bem localizada, que são das medidas cautelares patrimoniais. Ele não pode se destinar a ser uma outra punição do crime antecedente, que já tem uma pena, né? E a gente tem uma vedação a isso. E ele também não pode, de outro lado, como defende uma parte da doutrina que eu respeito, mas discordo, se destinar a proteger o sistema financeiro nacional, né? Isso é só ler os jornais que a gente já sabe que nenhum sistema financeiro foi ameaçado pela lavagem. Último, vamos dizer, grande etapa dessa história está aí no sistema financeiro alemão, largamente utilizado para lavar capitais, ou de outros países que a gente conhece, e nunca houve um risco para o sistema financeiro em si. E também não há um risco direto para a concorrência, como também sustenta uma parte dos estudiosos no tema. Por quê? Esse é um efeito colateral, circunstancial da lavagem e que se configura em qualquer outro crime econômico, desde o estelionato até a corrupção. Então, não pode ser esse objeto. Esse é um objeto comum, na verdade, esse é um efeito colateral de alguns crimes econômicos, que eles gerem uma vantagem concorrencial, evidentemente, e não só crimes econômicos. Então, é a administração da justiça, é garantir que a justiça possa pôr a mão no produto do crime para que praticar o crime antecedente não compense, ou ressarcir a vítima que teve prejuízo com a prática do crime antecedente. Então, a gente chama esse crime o crime de conexão. Ele sempre depende de um crime anterior e a razão dele existir está ligada de alguma forma a esse crime anterior. E é por isso que a gente faz uma crítica a essa amplitude dos verbos, principalmente do verbo ocultar, né? E especialmente quando a gente entende que esse crime pode ser praticado de uma forma omissiva, na forma de não revelar. E aí sim a advertência do Rafael, né? De que pessoas que têm obrigação de revelar, né? Eu não estou fazendo uma afirmação, mas estou colocando uma questão. Pessoas que têm o dever de revelar, que são essas obrigadas pelas medidas de prevenção, especialmente comunicação de operações suspeitas, podem eventualmente ser acusadas de ocultar por não revelar. Porque para elas, o ocultar tem um significado a mais, que é esse, ao não revelar, por existência de um dever de revelar, elas podem estar colaborando numa ocultação. Deixo essa questão em aberto, essa é uma questão complexa, mas é uma questão que está na mesa, e há opiniões que equiparam essas duas condutas e opiniões que não equiparam essas condutas. Também uma das propostas que se pensou nessa comissão que foi extinta era de criar um crime omissivo puro, com uma pena reduzida, justamente para contemplar a omissão de comunicação suspeita e dar a ela uma pena mais adequada, não uma pena equivalente a um ato concreto de ocultação ou de simulação do produto do crime. Outra característica da nossa legislação, estou de olho no horário, é parágrafo 2º, nós temos ali uma lista de condutas, várias condutas, parece um crime de tráfico, né? A gente tem ali uma lista de converter, adquirir, receber, trocar, negociar, dar, receber, ter em guarda, ter em depósito, guardar, movimentar ou transferir valores, produtos de crime. E aqui uma ressalva importante é que não é só isso, não é só converter, não é só guardar, não é só adquirir, não é só receber. É fazer isso como parte de um projeto que não precisa ser executado, né? De ocultar ou simular a utilização desses bens, provavelmente para favorecer o autor do crime antecedente. Eu recebo para favorecer o autor do crime antecedente que possa utilizar, desfrutar dos bens que ele obteve com a prática do crime anterior. Então, ao contrário de outros países como a Alemanha, Espanha, que tem um problema seríssimo com isso, especialmente no setor financeiro, nos quais o mero fato de receber já configura lavagem e, portanto, imagine, receber, ter em depósito ou movimentar ou transferir. Isso cria um ônus regulatório para, principalmente, o setor financeiro imenso. No Brasil, isso não é crime. Só receber, só movimentar, só transferir não configura lavagem de capitais por si só, a não ser como parte de um plano que não precisa ser executado, mas de um plano
para ocultar ou dissimular a utilização desses valores. Então, e a terceira modalidade, bloco de modalidades do parágrafo 2º, utilização na atividade financeira, como entendida como aquela, né, como a cereja do bolo da lavagem, que eu consigo branquear os valores e agora eu vou inserir na minha atividade financeira como parte de execução de uma atividade econômica ou financeira, né? E agora sim eu estou desfrutando de vez, eu já branqueei e agora eu estou inserindo com aparência de ilícito na economia esses valores. Essa é a lavagem por excelência, vamos dizer assim. Não vou me estender em outros aspectos. O que vale também destacar da nossa legislação é que nós só punimos a forma dolosa dessas condutas. Doloso quer dizer com conhecimento de que eu estou lavando, e é discutível se com vontade, mas pelo menos com conhecimento seguro, né? De que há um risco alto de estar praticando uma ação de ocultação, de simulação ou movimentação com a intenção de ocultar utilização. Isso também não é uma regra geral. A Espanha, por exemplo, pune a falta grave, a Alemanha pune também algumas modalidades de lavagem na modalidade de culpa grave, que é uma culpa qualificada, uma culpa de um sujeito obrigado a tomar medidas e que, descumprindo esses deveres legais, então pratica a lavagem sem conhecimento, sem dolo. Só nesses casos, não de uma forma geral. E, por fim, essa é uma discussão que está em pauta no Brasil, e que em outros países já foi eliminada ou restituída, é a questão da punição da autolavagem, que entre nós preocupa demais quando ela se defronta com uma pena tão alta. Como eu disse, se nós punimos a autolavagem, eu mesma furto e eu mesmo oculto o produto do meu furto. Eu respondo com uma pena de 1 a 4 e depois com uma pena de 3 a 10 pela lavagem. Então, se a finalidade desse crime é botar a mão, né, que o agente não desfrute dos bens ou restituir os valores para as vítimas, não é correto, né, não é justo e não é legítimo que eu puna a conduta consequente com uma pena muito maior do que a pena antecedente. Então, temos duas opções, algumas delas, inclusive, já sustentadas por bons textos no Brasil, de que a autolavagem estaria limitada apenas a alguns casos, e não a todos eles. Então, faça uma interpretação teleológica restritiva desse tipo penal, para que ele não se aplique a qualquer hipótese de autolavagem, ou simplesmente eliminar a autolavagem do âmbito de proteção desse tipo penal, como fazem alguns países. Eu gostaria de ressaltar que o último bastião de uma lista de crimes antecedentes, que dos países do nosso entorno era a Alemanha, ela acaba de eliminar a lista de crimes antecedentes. Ela tinha uma lista enorme, era uma lista super longa, mas era uma lista. Eles eliminaram, o tipo penal está entrando em vigor agora, nesse mês. No mês passado, a lei de abril de 2021. Está sendo extremamente criticada. E para fechar, que eu só tenho mais 1 minuto, eu gostaria de fazer algumas provocações aos nossos reguladores. Não a eles aqui, mas à regulação em geral, né? E eu eu me fundo em algumas constatações que foram muito bem expressadas por esse professor inglês, o Peter Aldridge, quando ele fala da indústria da lavagem de dinheiro. E ele diz que ninguém até hoje conseguiu medir a eficiência, ou seja, a relação custo-benefício dessa grande indústria de compliance, de prevenção de lavagem. Está valendo a pena? Está se conseguindo reduzir a prática de crimes de lavagem mediante essa custosa, enorme e cada vez mais crescente indústria de prevenção de lavagem de capitais? Dou para vocês um dado agora de 2020, levantado por um professor australiano, que diz que, pelo menos no âmbito da pesquisa dele, o compliance anti-lavagem excede em 100 vezes o valor dos fundos que foram recuperados por meio das medidas de prevenção de lavagem. 100 vezes. É o custo versus o benefício na recuperação de ativos. Claro que prevenção de lavagem não é só recuperação de ativos, né? É muito difícil você medir a cifra negra, ou seja, os crimes que não foram praticados. Nós não temos como medir isso, mas é só para dar uma ideia. Por outro lado,
e aqui foi mencionado, os criminosos, você regula um setor, eles vão utilizar um outro setor para lavar. Isso gera uma perspectiva extremamente fatalista e pessimista. Isso é uma guerra de gato e rato? Ela nunca vai ser vencida. Então, para que a gente está numa guerra que é de saída perdida? É uma questão. Eficiência. Será que o GAFI não deveria se preocupar em efetivamente fazer pesquisa de eficiência para desregulamentar, inclusive, alguns setores? Onde se provou que já não estão mais sendo utilizados porque foram jogados para a margem, já passaram a não ser utilizados para lavagem. Eu acho, é evidente que há as melhores intenções na imposição dessas medidas, mas eu acho que elas não há ainda uma análise baseada em risco com relação aos reguladores. Por quê? E aí eu levanto a minha suspeita com relação a um órgão que é acusado, o Rafael sabe disso, e não é uma crítica a ninguém, é uma crítica ao órgão. O GAFI não é um órgão transparente. É um órgão no qual a sociedade civil, os setores econômicos não têm necessariamente, muito menos por alguma regulamentação, ainda que numa carta de boas intenções do GAFI, nenhuma participação. E ele pretende fazer recomendações que se aplicam ao mundo cada vez mais diverso, marcado por discrepâncias econômicas, agressivas, pioradas agora, né, infelizmente, pela pandemia, e que, às vezes, não contempla as diferenças regionais e as possibilidades de, efetivamente, implementação de PLDs em certos setores. Isso gera o quê? Isso gera o que o Rafael falou, né? De um programa de compliance para gringo ver. Mas é por má fé? Não, é muitas vezes porque simplesmente não há condições de implementar. Então, o que a gente prefere? Ter um faz de conta ou desonerar um grande setor, né? Com base aí sim numa avaliação de eficiência da lavagem. Às vezes, não compensa submeter um setor às medidas de prevenção. Ou algumas faixas de valores dentro desses setores. Não compensa submeter face ao ônus que você gera para essas pessoas numa economia de um país que tem que fazer tudo o que puder para sair da situação lastimável econômica na qual foi catapultado e do qual a gente tem muita dificuldade de sair, não é só agora, é sempre. Então, eu acho que falta para o GAFI talvez um pouco de uma visão um pouco mais de eficiência regional e dosagem das exigências de PLD de acordo com uma visão mais individualizada do mundo. Eram essas as minhas contribuições. De novo, uma alegria, muito gratificante estar aqui com vocês. Obrigada. Obrigada, professora Heloísa. É sempre muito bom ouvir aqui as suas palavras, né? Até porque essas últimas considerações trazem reflexões que eu confesso nunca tinha feito, né? E que são realmente muito relevantes, né? E que aí também uma questão de efetividade, né? Como será medida essa efetividade, né? Como que o GAFI vai poder fazer isso na sua próxima avaliação, né? No ano que vem. E aqui também me chama muita atenção, que é um tema que eu gosto bastante, a questão da omissão, né? Eu não sabia que nessa comissão foi levantada a ideia de fazer um tipo específico a respeito da omissão em não seguir a regra da obrigação de comunicação, né? De fato, isso ainda é cada vez mais relevante, principalmente nesse contexto também trazido pelo Marcel, de novas regras, de você sair da caixinha, né? Do checklist que o Thiago Severo sempre traz, e também atingir aí, sempre buscar que a alta administração esteja envolvida, né? Nas políticas de PLD. Eu vou passar aqui. Pode falar. Vou passar aqui, doutor Tiago, mas só uma observação que eu não podia deixar de fazer. A doutora Luísa disse, não, uma provocação para os reguladores, não para as pessoas aqui. Olha, primeiro, isso não é uma provocação, é um bálsamo ouvir isso, tá? Porque isso é, de certa forma, a nossa pegação, mas depois eu vou poder abordar. Segundo, ela é tão boa que pode fazer pessoalmente para mim. Não é uma provocação, é até, digamos assim, a gente está jogando frescobol, porque é muito bom ouvir isso. Isso é uma preocupação
na qual o Brasil está até atrasado em relação aos países do mundo, mas abordagem baseada em risco tem a ver com isso. Por isso que eu disse, faca de dois gumes. Tem a ver com outro lado também. Fazer análise de custo-benefício. Qualquer forma de regulação exige isso. E, quanto a essa questão dos crimes homicidas, eu também tenho uma pergunta para fazer para ela depois, mas só para agradecer e dizer, não é uma provocação, é um bálsamo, e pode fazer pessoalmente, que é muito bem-vinda. Eu vou, então, passar aqui para o Tiago Severo Gomes, que é advogado, secretário-geral da Comissão de Direito Bancário da OAB do Distrito Federal, professor da FGV Rio, com mais de 15 anos de experiência, possui aqui uma sólida formação e experiência em áreas de regulação bancária, fintechs, compliance, prevenção à lavagem de dinheiro, e é sócio do Caputo Bastos e Serra Advogados. Tiago, é com você a palavra. Bom dia, agradecer a Italcam em nome do Felipe, da Paula e do Vicente. E a minha introdução, Paulo, eu já tinha dito para você, era dizer, sou o menor aprendiz e estagiário desses três caras, dessas três pessoas aqui importantes, Rafael, professora Heloísa e Marcel. Então, se eu sei alguma coisa aí, é no dia a dia, com esse Marcel e Rafael, e sempre que eu ganhei algum caso, seja no COAF, no CVM ou no Banco Central, eu citei a professora Heloísa. Quando eu assumi o risco de só fazer da minha cabeça, eu não ganhei o caso. Então, está aqui a referência a quem merece, né? E é verdade, alguns dos casos, principalmente quando a gente tem discussão de omissão, eu acho que a professora Heloísa hoje de fato, aqui, sem rasgação de seda. Já mandei áudio de WhatsApp agradecendo pela existência dela também. Então, acho que essas referências que a gente precisa realmente evoluir, porque o meu papel aqui qual é? Eu sou o capitão desse navio, né? Entre o que o regulador espera, ou do que o COAF espera da entidade, o que a academia produz, e como é que a gente trata disso na prática, né? Para ninguém no extremo ligar para a Heloísa, ou ligar para a Paula, ou para o Felipe, né? E ter que resgatar alguém numa delegacia. Então, como é que a gente resolve na esfera administrativa, né? Para não ter que, para nenhum desses três telefones tocarem, como é que a gente faz para resolver? E aí, Tiago, deixa eu só perguntar uma coisa, desculpa te interromper, é uma pergunta irresistível. Você foi vacinado para você estar nessa alegria exagerada desse jeito hoje? Não, isso aqui é sofrimento de manhã, às 5 horas da manhã, em cima de um selim, aí a pessoa fica feliz, entendeu? Já sofreu a manhã inteira, pedalou 70 quilômetros. Foi a bicicleta de manhã, né? É a terapia para a sanidade, professor. Então, aconselho, tem uma aqui atrás e tem uma aqui do lado, e os gatos também tem um atrás aí da senhora, e tem dois aqui também, escondidinhos, dormindo, pegando um solzinho. Então, voltando aqui, eu acho que tem duas premissas super importantes, puxando os ganchos desses três monstros sagrados aqui para fins de PLD. Efetividade de PLD como política pública. Então, hoje a gente tem uma figura super relevante e até atípica, né? Um banco central acima, como gestor de uma unidade de inteligência financeira, isso não é comum, né? E COAF, eu digo também com todas as letras, bastante ativo. Já tivemos inúmeras interações do Dr. Rafael no contexto de criptoativos e outros segmentos, justamente para se antecipar, não esperar acontecer algo, né? Trabalhar aí as tipologias e ver aquilo que o segmento consegue aprimorar tipologias para que o RIF, o relatório de inteligência, seja o melhor possível, e aí sim a atividade de persecução criminal possa exercer o seu papel com todas as letras e instrumentos, né? Então, acho que dentro desse pilar, efetividade de política pública, como que a gente traduz isso na prática, né? Para avaliação do risco. Então, primeiro aqui, cada setor, seja um setor regulado, como o Dr. Marcel aí tratou de todas as entidades que hoje têm uma autorização do Banco Central, vão estar sujeitas a 3978, né, a circular, e ao processo punitivo perante o Banco Central. E, do outro lado, setores supervisionados, que não estão nessa caixinha de entidades reguladas, né? Estou aqui só usando o Banco Central como referência, mas tem a SUSEP, a CVM,
é mais fácil para mim, porque esse é o meu dia a dia, né? Eventualmente, situações fora do Banco Central, mas a lógica é a mesma. E daqueles segmentos que são supervisionados pelo COAF, com a indicação no rol ali do artigo 9º da lei de lavagem como entidades, né? Pessoas obrigadas. Então, como é que a gente faz isso na prática? E qual é a palavra-chave? E que dentro do edital do Consulta 70, eu me senti assim, um pregador sozinho no deserto. Porque ninguém acreditava que a circular a 3978 fosse acontecer. Na verdade, o mercado espera, lógico, tem seus custos, tem, né, dinâmica de produtos e serviços, mas PLD e privacidade pelo lado de segurança cibernética hoje, debaixo do Banco Central, são os dois pilares principais em termos de compliance. Então, quer entender compliance no Banco Central do que é cor vermelha, é PLD, e riscos de segurança cibernética, nem estou tratando de proteção de dados, risco operacional da instituição financeira, que o doutor Rafael comentou aqui de gestão fraudulenta é uma coisa, e risco operacional, que pode desencadear vários outros problemas regulatórios, são outros 500. Mas eu gostaria, Paula, de dividir uma tela bem rapidamente, que eu acho que eu acho que o meu está habilitado. Vamos tentar aqui. Então, só para testar se vocês estão vendo direitinho, Paula. Gente, esse é um exemplo básico, beabá, que às vezes parece que não é papel do advogado fazer, mas é papel do advogado fazer. Definir a matriz de risco da sua entidade. Então, aqui a gente tem um exemplo de 46 produtos e serviços financeiros de uma entidade, e que dentro dessa categorização da avaliação de risco interna, né, a gente vai definir, para fins de PLD, um quadrante probabilidade, outro impacto de severidade, categorizar aquilo que a gente considera que pode, sim, ser mais gravoso ou menos gravoso dentro do dia a dia. E o Marcel tocou num ponto, a gente sempre fala em sopa de letrinhas, né? Resolução 2554, controles internos, resolução 4557, gerenciamento de risco operacional, risco de crédito, risco de mercado, e aqui a gente tem risco de PLD. Então, esse é o produto do que o Banco Central espera quando ele for fiscalizar alguém, né? Esse é o produto do que o COAF espera quando ele for fiscalizar alguém. Então, na prática, isso é uma definição de uma matriz de avaliação de risco de produtos e serviços, lógico, não vou entrar em detalhes, mas que ela tem que ter essa cara, tem que ter essa dinâmica. E como é que a gente toca no coração, né? O doutor Rafael sempre fala de incentivos e desincentivos. Eu aprendi com um grande amigo meu de Jaú, que ele diz assim, a gente tem que tocar no CPF, né, na pessoa física, para que a palavra da salvação atinja, né, o elemento cognitivo do outro ser humano regulado ou supervisionado pelo COAF, né? Então, aqui a gente trata de também outra dicotomia, que é o custo de observar ou não observar a norma, que isso está dentro, para fins de PLD, da regrinha da circular 3978, e que a gente mostra, do ponto de vista da instituição, a gente tem um rol de 9 irregularidades possíveis e penalidades com a sua graduação, inclusive inabilitação, né? Que é uma pena administrativa para fins de Banco Central. E isso é fundamental para tocar no coração desse outro ser humano, né? Que vai pilotar a nave, é o diretor de compliance, ou é a própria instituição, que, como o Marcel pontuou bem, desde 2017 existe uma regra-mãe, a resolução do Conselho Monetário 4595, que trata ali de que o Conselho de Administração, artigo 9º e 10º, definam essas regras e diretrizes para fins de governança. Então, está aqui a consequência. Então, o mais leve, deixar de cadastrar ou atualizar o cadastro, vai estar sujeito a uma pena, quando não for grave, de 20 mil a 50 mil, ou 30 mil a 80 mil quando for grave, inabilitação de 3 a 5 anos. E o que eu digo é o seguinte, não deixe ir para o 9, que o 9 é notificar ou reportar uma atividade suspeita de crime, aí com indícios de alguma situação gravíssima lá naquele quadrante vermelho, que a entidade estará sujeita a uma pena variando entre 10% a 15% quando for mais leve, e essa graduação, a professora Heloísa falou de culpa grave,
na própria norma se define ali no artigo 4º, se não me engano, da circular 3858, dizendo qual é essa graduação. Tem algum critério abstrato, sim, mas ele tem uma indicação, afetar o mercado e tal, e quando for grave, de 15% a 20%, e quem tiver pilotando a nave do compliance vai estar sujeito a inabilitação de 6 a 8 anos. E as pessoas físicas, né, aquele CPF que a gente toca com a emoção da pessoa, vai ter uma exposição de até 5 milhões de reais. Então, eu sempre começo, e é muito importante ter esse gancho do Rafael e do Marcel, tratando de efetividade de PLD, aquilo que a política pública, que o Estado espera, né, agentes do mercado entreguem do ponto de vista de avaliação do risco, definição da sua matriz de risco, que é que ali eu dividi um quadrinho, e depois a gente, para tocar o coração, a gente sempre mostra essa diferença entre custo de observar e não observar a norma, para a gente começar a conversar, né? Então, um segundo ponto, cada dia mais vai ser difícil fazer defesas administrativas. Eu nem vou fingir que nem o Marcel nem o Rafael estão aqui. Cada dia vai ser mais difícil fazer defesa. Por quê? Porque a fiscalização, tanto do Banco Central quanto do COAF, vai olhar aquele quadrante, aquele quadrinho. Ele vai te fiscalizar com base naquilo, como é a sua política e aquilo que você diz que faz e como você faz. Então, vai ter uma dinâmica de entregar esses elementos materiais de como você faz a política. E é lógico, se você... Hoje existe uma beleza da norma, e a norma, talvez lá atrás, eu tenha sido um dos poucos que parabenizou o Banco Central, porque a gente não tem um instrumento, não tinha um instrumento na regra passada de correção de irregularidades, né? Que hoje é possível fazer. Então, antes, tudo ia para processo punitivo e não existia nenhum elemento de resolver, como tem hoje o termo de compromisso, ou com uma resolução, uma indicação na própria atividade de supervisão do Banco Central, do COAF, de resolver definir, redefinir, né? Então tem um produto 37 que está no verdinho, pode ir para baixo no vermelhinho, e aí as notificações têm uma fluidez. Então, acho que esse é o primeiro quadro prático aqui para dividir com vocês como é o dia a dia, né? Eu tenho vários apontamentos no segundo bloco para dividir com vocês de situações que a gente já passou, e eu acho que é importante fazer esse alerta, né? O primeiro termo de compromisso no Banco Central, a gente que fez, então, da lei nova, era um caso de PLD e de uma instituição estrangeira, que, na verdade, não existia um problema de PLD stricto sensu, existia um problema de dividir as informações dessa política. Então, de tanto a fiscalização, né, perguntar como é que você faz o seu fluxo, se o fluxo era feito no exterior, a gente conseguiu enquadrar, demonstrar que existia a política de PLD, mas que, de fato, essa situação de dia a dia, de que a fiscalização pudesse analisar os elementos, realmente ficou de fora, e aí se firmou um termo de compromisso para que o papel da supervisão pelo Banco Central e fiscalização pudesse ser efetivo. Então, esse é o primeiro comentário, até porque a gente ficou bastante contente que foi o primeiro termo de compromisso no âmbito do Banco Central envolvendo o PLD. E ele é bem descritivo, está lá no site do Banco Central, como o Banco Central sempre faz em termos de publicidade, e a gente teve bastante cuidado de encaixar essas caixinhas, pensando sempre em governança, como o Marcel falou, para que amanhã a entidade conseguisse ter esse passo e ter uma vida tranquila com relação à fluidez dessa política, né? Paula, vai me avisando do tempo aí que eu não anotei, acabou que me fugiu que eu não anotei pela minha conta, acho que ainda tenho 5 minutos, né? É isso? Tá. Outro ponto que eu acho que é super importante, principalmente porque a gente está no âmbito aqui de Câmara de Comércio, desde 2017, é lógico que é uma recomendação do GAFI, não é vinculativa, né? Ela não trata de entidades coligadas no exterior,
primeiro ponto que a gente tem que olhar é o seguinte: dentro da política de compliance envolvendo o PLD, existe um indicativo de dividir informação intragrupo? Sim. A política global? Sim. Então, inevitavelmente, pela recomendação de 2017 do GAFI, a gente vai ter que dividir essas informações. Aí tem uma série de discussões, privacidade, LGPD e tantas outras, mas eu, particularmente, acredito que PLD vai se sobressair a essa restrição ou, eventualmente, uma dúvida em relação a dividir operações e situações atípicas. Então, acho que o segundo ponto de destaque aqui é lembrar que, como a gente está no contexto de uma Câmara de Comércio Estrangeira, empresas e entidades em diferentes jurisdições, se existem essas políticas de dividir informação para fins de PLD, tem que ter uma atenção, porque se, eventualmente, a entidade regulatória aqui, né, o Banco Central, ou o COAF, o CVM, a SUSEP, exigir essa informação, provavelmente essa informação precisará ser dividida. Uma coisa que eu vou fingir também que o Marcel e o Rafael não estão aqui, né? Vou fingir que eles não estão. Eu sempre digo, não tem controle, o controle está mais ou menos, mas a coisa está andando e tal, mas não deixa de notificar a operação suspeita, principalmente aquilo que é de uma atipicidade clara ou de uma tipologia, algo diferente. O mercado, o doutor Rafael colocou bem, o mercado conhece aquilo que é não usual. Ele sabe que aquilo ali não tem alguma coisa estranha, né? Então, a gente passou por uma situação, por exemplo, cheque de terceiro, grande comércio, né? Na época até que eu estava em São Paulo, atendi um cliente muito grande e recebia cheque de terceiro e estava enquadrado aí pelo artigo 9º da lei como entidade que deveria cumprir a regra de bem de luxo de alto valor. E aí, o que faz? Recebo cheque de terceiro. Falei, a partir de hoje você precisa converter isso como dinheiro em espécie e notificar operações suspeitas. Você não pode ter, na sua situação do dia a dia, um passivo regulatório que você amanhã nem colocou isso para dentro de casa e nem notificou o COAF, né? Então, são essas situações do dia a dia que precisam ser acomodadas. Então, como é que eu faço? Coloco para dentro como se fosse operação em espécie e notifico o COAF. Aí eu vou indicar aquele sujeito que tem lá, compra comigo no comércio com um cheque de terceiro, para fins de regularização da situação de notificação de operação suspeita. Outra situação que a gente sempre escuta muito eu emito boleto, mas o meu banco é que faz o PLD. Gente, você está dentro do artigo 9º, enquadrado como pessoa obrigada. E tudo bem que o sistema financeiro hoje, o Marcel também apontou, historicamente nos relatórios do COAF representam aí uma divisão de 93% das informações sensíveis em termos de atipicidade, seja operações em espécie como operações atípicas, mas não é porque o sistema financeiro, o boleto vai ser pago no seu banco, ou que o banco vai fazer esse endereçamento, que você não tenha obrigação nenhuma, né, para fins de PLD, sempre que você se enquadra em uma das atividades ali do artigo 9º, como pessoas obrigadas. Eu gostei muito de um ponto para encerrar aqui, que o Rafael colocou aqui, PLD transversal, né? PLD transversal, tanto do risco, tanto do ponto de vista de risco de PLD em si, como eu dividi aqui, custo de observância de não observância, né, ali para a pessoa física, CPF, mas também um risco reputacional. Em várias situações, o cliente consulta a gente e a gente faz o parecer adicionando, viemos a fazer, né, temos feito já há algum tempo, o parecer expondo o risco reputacional. A gente sabe que o Brasil foi... o sangue da Lava Jato espirrou em todo mundo. Às vezes tem um cliente que está na Lava Jato, mas ele está na nota de rodapé da delação premiada e aí, meu Deus, a instituição financeira, como é que eu faço o negócio com esse cara? No passado, a gente, olha, aponta esse cara como uma pessoa, lá pelo artigo 10, como uma atividade de risco,
diminui o fluxo de informação a respeito desse sujeito, né, desse cliente, e vai monitorando, vai notificando e tal. Não é para você não tem que ser o FBI, né? O COAF não quer que você seja o FBI, o Banco Central não quer que você seja o FBI, o CSI, né? Às vezes tem um cliente que quer ser o CSI Miami, o cara quer investigar, não é isso. Então, de novo, na mensagem, né? Mensagem da salvação. Pode estar controle mais ou menos, precisa ajustar, a política precisa melhorar, mas não notificar uma operação suspeita de algo assim, que no comércio se vê, no comércio geral, né? Seja indústria financeira ou não, mas no dia a dia, né, dessa relação, se tenha uma identificação que a natureza dessa operação é daquele estranho, então é exatamente isso que o COAF, que o Banco Central, que o SUSEP, que o CVM esperam para que o RIF possa ter efetividade. Então, no passado, para concluir, existia discussão psicodélicas, vamos colocar assim, que eu não consigo categorizar de outra forma, a respeito da notificação, dos 24 horas, né? De notificação, quando você sabe, quando você não sabe. Hoje a norma tem essa diferença, tem uma flexibilidade em termos daquele prazo estrito sensu das 24 horas quando você souber, mas o mais importante precisa ser rápido, né? Quando se identificar essa situação, comunicar de forma bastante efetiva, né? Acho que, terminando, um exemplo muito importante, que não tem a ver com PLD, mas, de novo, como eu comecei tratando de riscos maiores no âmbito do Banco Central, aí, de PLD e cyber, a gente tem um cenário muito rico de RegTechs, que são essas entidades de compliance que podem prestar um serviço de forma, não entendam isso estrito sensu, mas mais automatizadas para fins de PLD. As Big Techs exerceram esse papel de maneira muito competente quando a norma do Banco Central introduziu risco cyber, né? E hoje, no Brasil, na minha visão, existe uma possibilidade de várias entidades, escritórios de advocacia, exercerem esse papel, combinando com outra entidade que tenha tecnologia, desenvolva matriz de risco, para melhorar o processo, né, de notificar operações suspeitas, melhorar o controle interno, enfim, aprimorar esses dois grandes riscos, mas em especial o PLD. Eu encerro aqui a minha fala. A única preocupação que eu tenho do ponto de vista regulatório, com relação sempre ao conceito de culpa grave, que a gente não tem no Código Civil, e aqui, professora, sobre essa culpa, e às vezes tem contratual, às vezes tem... Hoje o Brasil é um hub de fintech, né? Brasil e México hoje recebem grande parte da captação de recursos em PLD. Já fizemos aí live com o Dr. Rafael, que deu um show, a gente trouxe 3 segmentos diferentes de fintechs, no ramo imobiliário, o ramo de exchange e no ramo de crédito, e unânime a indicação de que PLD bem feito atrai mais investimento do que não atrai, né? Então, o PLD ele não pode ser visto, na minha opinião, como um custo em si só, né? Mas a preocupação sempre também com essa questão da culpa grave, porque dentro desses arranjos e novas sistemáticas de negócios, né, a gente não tendo esse conceito, para a PLD pode ter uma influência. Então, apesar de também aderir aqui à manifestação da professora Estelita com relação à dosagem, né, do peso regulatório em relação às recomendações, mas eu acredito que a gente tem... os mercados têm muito mais a fazer do que a gente esperar do regulador. É uma máxima que eu também tenho dito, tanto é que o segmento de cripto tem evoluído aí com a sua autorregulação, se antecipado aos própria definição de norma, se vai ficar debaixo do COAF, se vai ficar debaixo do Banco Central, da CVM. Então, acho que os mercados têm o seu papel. Então, aí as entidades associativas para exercer essa função, né? Tanto para ajudar o associado
na definição da matriz de risco, para dar essa efetividade, como o Dr. Rafael comentou, como também navegar, né? Criar sua autorregulação antes de ter a norma, e aí vai ajudar o regulador, a entidade que supervisiona, a unidade de inteligência financeira, para construir a melhor norma, né? Porque quem está no mercado e que é bom não é cúmplice da lavagem. Na verdade, ele quer seguir e ser... Né? A gente vive num ambiente de unicórnios, então, cada vez mais a gente tiver unicórnios, menos PLD vai existir, provavelmente. Então, eu agradeço mais uma vez a Italcan, Felipe, Paula, Vicente. De novo, registrar aqui saudações, doutor Rafael, Marcel, professora Heloísa, são realmente referências no assunto, e eu sou um humilde capitão do navio no dia a dia para tentar evitar esses riscos, minimizar e fazer esse diálogo que a gente tem feito de maneira muito produtiva com o Banco Central, PGBC. O Marcel é um diplomata e tem colocado a gente em várias discussões super relevantes que a gente possa, como sociedade civil, até como OAB, melhorar. Então, de novo, obrigado e bom dia a todos. Obrigado, Tiago. Houve algumas perguntas do Q&A e aí uma parte delas já foi respondida, uma parte já foi respondida pelos debatedores. Ficaram algumas, basicamente... Oi. Doutor Felipe, como a doutora Luísa tem um horário de meio-dia e o doutor Marcel também, eu tenho uma pergunta para a doutora Luísa. Se a minha puder pular a fila e não tiver problema, você me passa, tá? Tá bom, na verdade, tá bom. Na verdade, nós estávamos até, por conta do horário aí, encerramento, a gente estava pensando até encerrar, mas por conta até do horário aqui que está reservado para o Zoom, né? Mas, enfim, eu acho que foi um banquete, né, para todos nós, todo mundo aprendeu muito aqui, acho que poderíamos ficar o dia inteiro debatendo esse tema, e foi delicioso, passou rápido, né, o que é o sinal de que teremos muito a aproveitar ainda. Infelizmente, o horário não nos deixa. Acho que a pergunta que ficou no ar, e que talvez valha para um segundo evento, deixa aqui, que muitas pessoas perguntaram, e que era uma pergunta pessoal minha, assim, olhando o retrovisor, fazendo uma autocrítica, né? O que mudamos, o que implementamos e o que poderíamos ter aí de novas recomendações, seremos aprovados, seremos criticados, o que a gente pode fazer de prognóstico aí da avaliação do GAFI, fazendo esse exercício de lessons learned, né, aqui no Brasil. Acho que esse é um ponto que todo mundo gostaria de saber, até da coordenação dos diferentes entes que vão regulando, né? Então, acho que o COAF acaba sendo o principal, mas temos outros, então estamos nos mobilizando. Como é que essa coordenação, como é que faremos para que todos eles se ajustem de uma forma coordenada, de uma forma harmônica, né, de uma forma sinérgica, né? Acho que essa é uma questão que ficou no ar, infelizmente a gente não gostaria muito de se aprofundar. Mas eu gostaria de agradecer imensamente Marcel Mascarenhas, Tiago Severo, professor Heloísa Estelita, Rafael Ximenes de Vasconcelos, a todos o nosso grande obrigado pela presença. Foi uma grande honra tê-los aqui no evento, nosso aqui da Núcleo de Governança e Cooperative Compliance, e pela Italcan também. Como disse o Vicente, infelizmente nós não estamos pessoalmente, porque se tivéssemos, estaríamos todos nos dirigindo ao círculo para almoçarmos todos juntos, bebendo um bom vinho italiano. Mas, enfim, isso fica para uma próxima. Tomara que a gente volte a fazer uma próxima e a gente pessoalmente, e então nós celebraremos, como é de costume na Câmara, celebraremos no almoço, no círculo com vinho. Obrigado a todos, um bom dia. Obrigado pela presença de quem esteve aqui acompanhando. As perguntas vão ficar no Q&A, depois, eventualmente, se vocês poderiam até, as pessoas podem entrar em contato e perguntar. Enfim, obrigado a todos, obrigado a Paula. Paula, quer fazer seu agradecimento final? Só reforçar aqui os agradecimentos do Felipe. Acho que todos saímos com a sensação de que foi pouco tempo. Pelo menos essa é a minha sensação. Acho que aqui, até pela qualidade dos debates, pela qualidade do conteúdo que foi trazido, é um evento e um tema de um dia inteiro. Acho que a gente fica aí com a obrigação de fazer outro, né? De estender a discussão, porque realmente foi muito bom. Obrigada, Marcel, Rafael, Heloísa, Tiago.
Obrigada pela participação. Doutora Heloísa escapou da minha pergunta. A gente vai se encontrar. Com certeza, Rafael, é você que faz. E eu vou falar que, como você adiantou que era de crime e homicídio, eu estava aqui louca para ouvir. Mas isso é bom, porque agora, Rafael, Marcel, Elô e Thiago, agora vocês não vão escapar de outro evento. Exatamente. Eu diria o seguinte, o livro da professora Heloísa está na Amazon. Podem ir lá acessar, arrasta para cima. Não faça isso, Thiago. Na Amazon custa 10 vezes mais do que... Eu não sei porque a Marcial não tem um professora, apoio já com a faz um Amazon. jabá onde está mais barato. No Vale a site pena. da editora tá bem mais barato. Tá um preço É um livro humano. obrigatório. E, doutor Felipe, se me permite, Oi. só para matar sua curiosidade, Claro. telegraficamente, pontos fortes e fracos das nossas notas da avaliação, né? Os fortes, que a gente muito provavelmente terá uma ótima avaliação, leis e tipificações, aquele critério técnico, né? Inteligência financeira, supervisão do SFN, porque o BC tem muito tempo de tradição nisso, cooperação doméstica internacional, correção e integridade. Muito investimento na parte de corrupção, porque é uma ameaça forte ao sistema. As piores notas, onde está o maior risco, tem a ver até com a pergunta do Dr. Pedro Simões, que estava nos assistindo aí, é justamente supervisão das PNFDs, né, as atividades econômicas e profissionais não financeiras designadas, né, é a parte não financeira, que já foi um drama na terceira avaliação, continua sendo um ponto complicado para a gente. Transparência de pessoas jurídicas, que é basicamente aquela coisa de descobrir o beneficiário final, né, de evitar a empresa de fachada. Combate ao financiamento do terrorismo, que é uma coisa, nosso foco era muito a lavagem, tanto que a lei trata de lavagem de dinheiro, depois que a gente acoplou isso para a coisa do financiamento do terrorismo, e poder de julgamento e condenações. Então, essas são as partes fracas, tá? Tem muito a ver com algumas das perguntas que vieram, só para deixar isso, como eu disse, está nesse documento que as pessoas vão poder ter acesso. E tem uma avaliação não oficiosa feita também pelo grupo de alunos da GV, que foi lançada ontem. Um dos grupos do nosso projeto de proteção de dados desse semestre avaliou transparência no tratamento de dados pelas UIFs, 42 países. Foram divididos em 4 categorias, da mais transparente à menos transparente. O COAF caiu na segunda, foi avaliado como segunda categoria, o que é um elogio num país que não tem ainda, né, uma lei de proteção de dados no setor da segurança pública, ter um órgão que já está espontaneamente colocado numa categoria alta. Se você olhar o mundo, a maior parte dos países cai numa categoria bem inferior a essa. A gente vai soltar isso em booklet, depois em e-book, e eu depois circulo isso daí. Excelente. A Itália, a propósito, foi avaliada na 4ª rodada em 2016, ficou com nota muito boa, tá? Então, a gente se mira na Itália. Se a gente conseguir uma nota igual a da Itália, nos pontos fortes, com certeza, a gente conseguirá. A Itália é um dos países que foi colocado como benchmark, junto com a Espanha, o Canadá. Muito bom, fazendo as honras de elogiar o anfitrião. Muito bom. Obrigado, viu? Obrigado a todos. Ou seja, nós ficaríamos mais, mas meio-dia vai cair aqui a conexão. Então, muito obrigado a todos mais uma vez. Obrigado quem presença. Vamos ver se a gente marca uma segunda rodada. Foi muito bacana. Um abraço, gente. Só com as perguntas. Tá, um abraço. Um abraço. Muito obrigado também a todos.